O que eu vou mostrar para você agora é estarrecedor. É mais um conjunto de evidências que prova, além de qualquer sombra de dúvida, de que não houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Foi publicado agora, vazou na internet, no UOL, uma sequência de prints entre uma conversa que aconteceu entre Paulo Figueiredo e Mauro Cid no dia 8 de janeiro, logo após o vandalismo, aquele ato do 8 de janeiro. Então Paulo Figueiredo trabalhou de acordo com a PGR para que acontecesse o 8 de janeiro. Com ele está conversando Mauro Cid, que fez 11 delações com 11 versões diferentes e é a única delação que está sendo usada para prender todas essas pessoas. Fique bem claro, a conversa entre Paulo Figueiredo e Mauro Cid, no momento que estava acontecendo a suposta tentativa de golpe, Paulo Figueiredo está totalmente contra isso, e o Mauro Cid falando claramente que o Bolsonaro não tinha nada a ver com aquilo. Não precisa de mais nada, porque preste atenção, é mais uma prova de que não houve uma tentativa de golpe. Mais um vídeo bombástico envolvendo as maiores figuras da política nacional brasileira. Pois grande tem sido o confronto entre os deputados e senadores da direita contra esse sistema corrupto instalado há anos na nação. Sistema esse que envolve a velha mídia, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. E com isso, a política do país vive uma crise sem precedentes, gerando revolta e tristeza na população. Pois como as Sagradas Escrituras diz, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Porém, nós sabemos que esta guerra não é só física, mas também espiritual. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, portanto já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um vídeo importantíssimo envolvendo a política do território nacional brasileiro. Confira. O que eu vou mostrar para você agora é estarrecedor. É mais um conjunto de evidências que prova, além de qualquer sombra de dúvida, de que não houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Eu sei que para muitos dos que acompanham esse canal, essa certeza já é inquestionável. Mas tem muita gente ainda que vive nessa ilusão. E é uma ferramenta para a gente poder esclarecer o que realmente aconteceu. Foi publicado agora, vazou na internet, no UOL, uma sequência de prints entre uma conversa que aconteceu entre Paulo Figueiredo e Mauro Cid no dia 8 de janeiro, logo após o vandalismo, aquele ato do 8 de janeiro. Lembrando, Paulo Figueiredo, um jornalista que está nos Estados Unidos, que basicamente se pisar no Brasil é preso, seus bens estão bloqueados, suas contas bancárias bloqueadas, foi censurado e não pode ter contas nas redes sociais no Brasil porque o Alexandre de Moraes e a PGR falam que ele participou ativamente da tentativa de golpe. Ele foi um dos núcleos de comunicação, fake news e tudo mais, na tentativa de golpe. Então Paulo Figueiredo trabalhou de acordo com a PGR para que acontecesse o 8 de janeiro. Ele foi uma das peças que trabalhou no núcleo da comunicação para que o 8 de janeiro acontecesse e aí o Exército, as Forças Armadas interferissem e tomassem conta do Brasil. Com ele está conversando Mauro Cid, que fez 11 delações com 11 versões diferentes e é a única delação que está sendo usada para prender todas essas pessoas. Então, a conversa entre eles deveria ter uma relevância gigantesca. Vou te mostrar aqui agora. Bom, como o print é muito estreito, é uma tela de celular, eu vou aproximar e vou movimentando aqui o print para você entender. Então, você está vendo aqui que no dia 8 de janeiro de 2023, às 4h35, ou seja, já estava acontecendo a quebradeira, Paulo Figueiredo manda para o Mauro Cid: estupidez sem tamanho, o presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor de Deus, eu estou no ar na Jovem Pan. E o Mauro Cid: não vai, acabei de falar com ele. Então tá. Claramente, Paulo Figueiredo totalmente contrário ao que estava acontecendo no 8 de janeiro. Não sobra dúvida alguma. E continua. Não vai, acabei de falar com ele. Isso já deixou de ser por ele. Aqui o Mauro Cid já dizendo: o que está acontecendo lá não é o Bolsonaro. Eles não estão fazendo isso pelo Bolsonaro.
é um grupo de pessoas revoltada porque um criminoso foi tirado da cadeia e colocado na presidência pela Suprema Corte Brasileira. Paulo Figueiredo responde, então ele vai se fuder, o Cid, o povo não aguenta mais tanta arbitrariedade, e é verdade. Então, deixando bem claro que não era o Bolsonaro, não era o comando dele, que o que estava acontecendo ali era uma mobilização espontânea. Lembrando, a PGR afirma que essas duas pessoas trabalharam em conjunto para fabricar o 8 de janeiro, tá bom? Paulo Figueiredo, a panela de pressão estoura. E continua. Vai ter gente... o Cid respondeu aquilo, né? Vai ter gente morta e vão botar na conta dele. Assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro. Cara, esses filhos, né? Esses filhos né, acabaram de destruir a direita brasileira. Aqui, o Paulo Figueiredo está indignado porque esse ato do 8 de janeiro, essas pessoas que participaram, estariam prejudicando de forma imensurável a direita. Ou seja, contrário. Aí fica a pergunta, como que esse cara pode estar sendo réu no tentativa de golpe, se quando o golpe foi dado, ele foi um dos que mais ficou revoltado por aquelas, de novo aspas, pessoas ali na esplanada dos ministérios. E aí o Mauro Cid responde na sequência. Vamos para a próxima. É diferente, bem diferente. E aqui ele responde, o Paulo Figueiredo, puta que porcaria, esse trem não sai não? Dá um print aí. Puta que... né, eu não vou falar o resto. Você vai ver o quão diferente quando estiver preso. Aqui, 5 meses antes do Mauro Cid ser preso, o Paulo Figueiredo falando, esse negócio deu merda, vocês vão ser presos. Mauro Cid, eu concordo com você. Continuando, cadê a próxima? Tá lá. Eu concordo com você, mas é um pouco desesperado. Mas é um povo desesperado. O que ele tá falando aqui? Olha, a gente não tem nada a ver com isso. O povo tá revoltado. O que você quer que a gente faça? Paulo, claro, olha o que fizeram com você, isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo. Mauro Cid tá certo aqui, né? Paulo Figueiredo teve suas contas bloqueadas, o jornalista de grande nome no Brasil foi censurado, não pode ter rede social e por aí vai. É o Brasil que a gente já conhece, nada de novo aqui. Claro, essas pessoas estão lá por mim também, mas estão me atrapalhando. De novo, fique bem claro, a conversa entre Paulo Figueiredo e Mauro Cid, no momento que estava acontecendo a suposta tentativa de golpe, Paulo Figueiredo está totalmente contra isso. E o Mauro Cid falando claramente que o Bolsonaro não tinha nada a ver com aquilo. E esses são os 2 grandes nomes que organizaram tudo, de acordo com a PGR. Continuando. Essas pessoas estão lá por mim... repetiu. Na verdade, estão nos... E fala isso aí, né? Eu sei, a repressão aumenta e vão atrás do PR. Aqui, o Mauro Cid dizendo que o fato dessas pessoas estarem fazendo o que elas estão fazendo vai aumentar a repressão e eles vão perseguir o presidente, o PR presidente. Que estranho essa tentativa de golpe, né? O presidente precisa condenar isso urgente, cara. O Trump se fudeu porque demorou um pouco pra fazê-lo. E aí, continua. Demorou um pouco pra fazer. Aí o Mauro Cid manda um link, né? E falando, passou os limites. Também o Mauro Cid aqui mostrando ser contrário ao que estava acontecendo. Aqui já era 6h45, período da quebradeira. O Mauro Cid mostrando que ele é contrário àquilo que estava acontecendo. E manda o link. Opa, e manda o link aqui. Cadê? Mostrando. Cadê? Pegar o link aqui. Mostrando que o Lula ia decretar alguma coisa. Passou dos limites, Lula já estuda decretar tal, que foi aquele decreto que ele fez lá de estado de emergência, não sei. Não precisa de mais nada, porque preste atenção, Mauro Cid, que deveria ser um dos grandes líderes desse movimento, Paulo Figueiredo, revoltados com o que estava acontecendo no 8 de janeiro, Mauro Cid fala que aquilo ia prejudicar o presidente. Como que essa conversa pode ser ignorada? Isso, um pode estar preso a qualquer momento, que o Mauro Cid foi preso, ficou meses preso, o Paulo Figueiredo só não está preso porque está nos Estados Unidos. É mais uma prova de que não houve uma tentativa de golpe. Que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro foi um grupo de brasileiros que se revoltou com tudo que estava acontecendo no nosso país, feito pela Suprema Corte. Só isso. Esse governo tá apanhando demais, mas eu nunca vi um governo apanhar tanto quanto esse do governo Lula, mas eles fazem por merecer também. Como vocês sabem, o Lupe do PDT levou um pé na bunda porque ele estava ali na frente do maior esquema de corrupção que o INSS já viu, acho que o Brasil já viu, e não fez nada, o que levantou muitas suspeitas. Aí quem que o Lupe, ou o Lula, coloca no lugar do Lupe como ministro da Previdência? Um cara que era deputado federal e fez a emenda, ele foi o relator, o autor da emenda, que basicamente liberou essa corrupção. O número 2 da Previdência, do INSS, o número 2 da Previdência, e esse cara participou das reuniões, sabia do esquema de corrupção e não denunciou. Que é esse cidadão aqui, ó. Fraude no INSS, ministro da Previdência será ouvido no Senado nessa quinta-feira. Volney Queiroz foi autor da emenda que basicamente liberou a corrupção, estava presente durante as denúncias e nada fez, e é o braço direito número 2 do Lupe, né, que foi demitido. Esse cara foi convocado para ir no Senado e, vamos dar o mérito, ele teve a coragem de ir. Só que ele não esperava encontrar com esse cidadão aqui. Porque o Magno Malta, meu amigo, quando ele pega pra bater, saia de perto. Porque esse cara tem uma oratória, uma memória, uma velocidade de raciocínio
E aí ele criou essa obra-prima, vamos lá? Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe, Vossa Excelência, explicar. Eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações. Vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. E Vossa Excelência, quando cita a PF, eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro: presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua! Mas eu quero mostrar esse gráfico, que começa em 2016, não é 2019. O crescimento no governo Temer. E as linhas são perfeitas, se querem linha do tempo. Ao chegar o governo Jair Bolsonaro, tem uma queda exponencial. E em um ano e pouco, em menos de 2 anos, uma subida super exponencial no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Agora chama a atenção para Vossa Excelência, aí estão os gráficos, chama a atenção de Jacques Wagner e para o senhor Volney. O senhor era secretário executivo. O senhor não tem obrigação nenhuma de carregar os fardos e erros de que pessoas carregaram, que não lhe cabe. Isso também nem é CPI aqui. Nós estamos recebendo Vossa Excelência e eu acho até que uma CPMI com seriedade e não entrar na CPMI para tomá-la como fizeram com a CPI do dia 8, para inventar que tem uma narrativa, que tem um golpe que foi pensado 3 anos antes. Agora já estão dizendo que foram fazendo isso paulatinamente para desaguar nesses 2 últimos anos do governo Lula, que Bolsonaro tem a culpa que começou. Tudo é culpa de Jair Bolsonaro. Tá bem. Agora eu quero me reportar à entrevista do Lupe, o ex-ministro. Ele, quando perguntado se sabia, e volto a dizer, não foram vocês, foi a matéria do Metrópolis que detonou tudo isso. Não foram vocês, eu estou falando do governo, não pessoas de formas individuais, que foram buscar a investigação. Ele diz: o senhor sabia disso? Mais ou menos, o repórter pergunta ao ministro Lupe. Ele diz: não, a gente ouviu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que é uma coisinha aqui, uma coisinha ali? É como aparecer uma bolhazinha no seu braço, é só uma coisinha. Aí você não dá atenção, a outra coisinha nasce aqui no seu braço. Quando você resolve ir ao médico, ele fala: não, tu tá com câncer já faz tempo. Essa bolinha estava apontando. Bom, se tinha uma conversinha aqui, uma denúnciazinha ali, por que Lupe não foi a fundo? Por que vocês não forem a fundo? Teria evitado esse câncer que chegou agora. É revoltante, não adianta eu falar em coisa técnica aqui. Porque as pessoas que estão vendo e ouvindo são milhares e milhares de aposentados. Eu estou com a documentação aqui de uma tia minha, amputada. Eu não vou citar o nome dela, porque é tão grave que ela corre risco de vida. Ela é simples, ela é amputada, é diabética ao extremo. É de chorar, de ver os olerites dela últimos. Chegou ao ponto de R$400 não ter condição de comprar remédio e teve uma aposentadoria de quase R$2.000, que para a condição financeira dela, esse 1.000 e poucos reais era um bom salário. E aqui nós chegamos a esse absurdo e estamos aqui discutindo muitas vezes o sexo dos anjos, de que isso começou no governo Bolsonaro, aí explodiu no governo Lula, porque Bolsonaro armou essa arapuca para que chegasse até aqui. Ora, todo mundo sabe quem tem tara pro sindicato. Não é Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando o Lupe foi ministro do trabalho no governo Dilma, em que ele tinha os seus encantos pela Dilma e disse que só seria demitido se saísse a bala ou morto. Todo mundo sabe, é só pegar. Volney, você é um cara inteligente. Segundos. Eu não sei se a gente foi deputado juntos, eu não me lembro. Você é um cara preparado. Agora, nós não podemos colocar as nossas convicções ideológicas diante de um crime tão bárbaro, tão perverso, de tudo que eu já ouvi. E Vossa Excelência, quando cita a PF, eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro: presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua! Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe, Vossa Excelência, explicar. Tá todo mundo calado. O Supremo não dá um pio. E todos os discursos inflamados que foram feitos aqui, teve uns que não foram inflamados, não. Vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. Então a CPMI, Volney, a CPMI, se o PT resolver assinar,
E eu tenho certeza que se assinarem vão vir para tomar, como tomaram no dia 8. Não é para investigar, é para impedir a investigação, é para impedir convocações, é para impedir quebra de sigilos e quebrar sigilo de inocentes, como fizeram no dia 8. Como fizeram no dia 8. Então eu não quero aqui fazer isso, embora eu tenha tudo na minha mão aqui. Eu tenho aqui na minha mão todos aqueles que votaram em 2019. Eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações. E não adianta, começou em 2016. Olha lá a subida no governo Temer. Olha a descida no governo Bolsonaro. Olha a subida no governo Lula. Eles gostam de gráficos. Aí estão os gráficos. Aí estão os gráficos. Agora, uma polícia para chamar de sua? Não. Proteger quem? Não, muito pelo contrário. Quando o Bolsonaro assumiu, ele indicou o Ramagem para a Polícia Federal. Alexandre de Moraes impediu. E é Polícia de Estado. Não tem nada a ver com o STF. Mesmo assim, o Bolsonaro foi lá e não colocou o Ramagem, que eu acho até uma coisa errada. Devia ter colocado, que o STF não tem nada a ver com nomeação de governo. Só agora que nós estamos vivendo a ditadura. Aí está dizendo que Lula, Bahia saiu, que Lula é o homem que preza pelos aposentados, pelos mais pobres. O presidente Lula pediu investigação. Lula é investigado, condenado em 3 instâncias. E agora no fechamento da chamada reforma tributária, tiraram o dinheiro do BPC, de pessoas com comorbidade. Que preocupação é essa desse homem? De crianças com síndrome de Down, autistas, pessoas doentes. Que preocupação é essa desse homem com os menos favorecidos? Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.